Bom dia! No treinamento de hoje, a gente vai ver como trabalhar com máquinas de impressão pelo contrato no sistema GET. A máquina de impressão, ela nada mais vai ser que um item do nosso contrato. Então, nós vamos localizar o contrato que possui essa máquina de impressão, contrato. Vamos localizar um qualquer aqui. Bom, itens em contrato. No caso de se trabalhar com copiadoras ou com máquinas de impressão que seja necessário trabalhar com cópias, que possuam uma franquia e um valor por cópia excedente, no cadastro do item, a gente coloca aqui qual que é. Deixa eu ver se aqui eu tenho uma impressora Epson aqui. Impressora, jato de tinta, suponhamos. Matricial, pode ser. Então, aqui eu tenho essa impressora. Então, venho aqui em copiadora. Meu acordo com esse cliente é que ele possa imprimir 1000 cópias com essa impressora. O último contador significa qual que é o contador da impressora que está lá. Então, a última vez que foi avaliado, ele estava em 3.200. O valor da minha cópia excedente, coloco aqui, então ele pode emitir 1000. A partir de 1000, tem um valor de cópia excedente que é de 0,4. E a data da última leitura, vou colocar aqui que foi no mês passado, dia 4. Então, eu cadastro isso aqui tudo no meu equipamento, a primeira vez que eu mexo nele. À medida que eu for fazendo contagem dessas leituras, ele vai alimentando essa tabela aqui para mim, da mesma forma da tabela de preventivo. Então, depois que eu informei isso tudo, eu mando gravar. Posso ter mais de uma, então vamos colocar aqui um outro número de série, 47. Vou colocar, aqui ele colocou a mesma coisa, só o contador que ele zerou, né? Então, vamos colocar que esse contador esteja em 8.700. Gravar. Vou cadastrar um outro ainda. Meu contador aqui estava em 960. Gravar. Bom, então aqui eu cadastrei 3 impressoras. Cadastrei aqui essa, com essas informações, essa e essa. O que acontece? Em alguns contratos, criam-se grupos. Aqui ainda não está a outra porque eu não mandei gravar o contrato. Vamos gravar e localizá-lo novamente. Então, aqui já aparecem todas as impressoras que eu tenho. Por exemplo, tem algumas pessoas que criam grupos de impressora. Então, você tem 2 impressoras que correspondem a um grupo que tem franquia de 10.000 cópias. Não me interessa qual impressora que ele vai imprimir. Nesse grupo, são impressas 10.000 cópias. Se eu quiser fazer isso é muito utilizado para trabalhar com impressoras preto e branco e colorida. Eu venho aqui, seleciono e agrupo. Então, coloco aqui, vamos colocar, por exemplo, PB. Então, PB são essas duas. Então, eu informo sempre os valores do grupo. Aqui eu já deixo de informar os valores individuais. A única coisa que eu vou informar individual são os contadores das impressoras. Bom, para trabalhar com um item de impressão, basicamente são essas informações que a gente coloca. Vou mandar gravar. O gerenciamento da cobrança e da avaliação com essa leitura, ela pode ser feita de 2 formas. Pela ordem de serviço ou direto nas cópias excedentes. A ordem de serviço a gente vai ver mais tarde. Mas pela cópia excedente direto, a gente vem aqui, ó, arquivo, contratos, cópias excedentes. Então, posso trabalhar com a ordem de serviço
que é como se eu abrisse uma ordem de serviço para cada equipamento. Ou então, eu não coloco nenhum filtro e mando avançar. Vou colocar o vencimento disso aqui para esse mês de junho de 2013, um serviço qualquer, que seria interessante um serviço de cópias, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não tem, deixa eu colocar esse serviço teste, que foi o que a gente cadastrou. E essa descrição que seria das cópias excedentes. Vamos colocar ela aqui. Cópias excedentes. Isso basicamente para o cliente saber excedentes. Para o cliente saber que o valor excedente é a respeito de cópias. A natureza financeira, caso eu queira informar uma natureza diferente para esse serviço agregado, né, para esse valor agregado, vou mandar avançar. O que ele vai fazer aqui para mim? Ele vai me trazer todos os contratos que ele pegou naquele filtro lá. Então, aqui, todos esses contratos têm impressoras cadastradas. Esse aqui é o nosso, ó, razão social. Nele que a gente vai mexer. O que acontece? Aqui, ó, última leitura está 4/6. E eu vou preencher os contadores atuais das impressoras. Então, essa impressora 963, do F2, e coloco que o contador atual dela é 1.800. Dou Enter. O contador da 1, 2, 3, 4, 5, 6, F2, ele está em 4.100. E o contador da 147 do F2, ele está em 5.000. Não, 5.000 não, aqui ele estava em 8.700, né? Ele está em 9.700. Dou Enter também. Então, ok. O que ele vai me informar aqui agora? Ele vai me informar que o meu último contador estava 960, agora 1.800, estava em 11.900, agora 13.800. Se eu quiser dar alguma cópia, então se esse cliente tem cópia bonificada, também preencho aqui. Então, eu dou 100 cópias bonificadas para ele. Eu vou informar isso aqui, por exemplo. Então, ele vai descontar isso aqui da pessoa. Então, ele tinha direito a 1.000. E ainda tem 100 cópias bonificadas, ele tem 0 excedente. Agora, esse aqui tinha uma franquia de 1.000. Ele excedeu 900 cópias. Gerou um valor agregado de R$ 36,00. Vou mandar gerar. Deseja atualizar os dados dos itens e gerar os valores? Sim. Os valores foram gerados com sucesso. Então, o gerenciamento dessas cópias excedentes, ele pode ser feito dessa forma. Após a gente ter gerado isso aqui, se a gente for lá no contrato, vou procurar o contrato lá, localizar, do cliente que a gente cadastrou. Valores. Ele já tem esse valor aqui, fixo. Ele vai pagar R$ 900. Só que ele teve de valor agregado esse mês cópias excedentes dessa impressora e dessa impressora. Embora eu tenha colocado no meu grupo, aqui ele vai gerar separado. Exatamente qual que é o excedente de uma máquina e qual que é o excedente de outra máquina. E o total a faturar, 36. Quando eu gerar a cobrança desse contrato, ele vai faturar também esses valores aqui. Esta, então, é uma maneira de trabalhar com as cópias excedentes no sistema.